Olá, tudo bem? Esse é o segundo vídeo onde eu vou falar sobre os bancos. E eu já fiz um primeiro vídeo onde eu citei algumas características e carteiras bancárias. Então, se você ainda não assistiu o primeiro, eu sugiro que assista e depois retorne aqui para assistir essa segunda parte. E como eu já comentei, as carteiras necessárias para que uma instituição financeira seja um banco são a carteira comercial, carteira de investimento, carteira de desenvolvimento ou carteira de câmbio. Agora, se um banco possui pelo menos duas carteiras, sendo que uma delas é ou a carteira comercial ou a carteira de investimento, esse banco, que possui mais de uma carteira, é considerado um banco múltiplo. É isso que é, na economia, um banco múltiplo. E além disso, se um banco múltiplo ou um banco comercial, que é um banco com carteira comercial, tiver como acionista controlador uma cooperativa central de crédito, esse banco é classificado como banco cooperativo. Eu estou citando esses dois tipos, o banco múltiplo e o banco cooperativo, só para ficar claro que eles não são um banco diferente porque possuem uma carteira diferente de serviço. Eles apenas possuem uma dessas carteiras que eu já comentei, mas se organizam de uma maneira diferente. E a gente ainda tem uma instituição financeira importantíssima no sistema financeiro nacional, que é a Caixa Econômica Federal, que tecnicamente não é um banco, mas ela é equiparada a um banco por toda a legislação referente ao sistema financeiro nacional, inclusive a Lei 4595 de 64, que é conhecida como a Lei da Reforma Bancária, e é super importante, que foi a legislação que criou o próprio Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. A Caixa é uma instituição super importante e cheia de detalhes, e eu não vou falar nesse vídeo, mas vou fazer um vídeo futuro para falar só sobre a Caixa Econômica Federal. Enfim, vamos falar então das últimas duas carteiras que eu guardei para falar nesse vídeo, a carteira de desenvolvimento e a carteira de câmbio. Então, um banco de desenvolvimento, que é um banco com carteira de desenvolvimento, é uma instituição estatal que visa conceder crédito de médio e longo prazo, apoiando o setor privado, na sua região de atuação, que são bancos regionais, em projetos que vão trazer melhorias, vão trazer benefícios para a população no médio e longo prazo. Então, são créditos concedidos normalmente para serem usados em projetos de produção ou projetos de tecnologia que vão, enfim, desenvolver a região. Em regra, é um banco de desenvolvimento para cada estado ou região, apenas um banco, em regra, e estes bancos de desenvolvimento devem trazer na sua denominação social a expressão Banco de Desenvolvimento. E por fim, os bancos de câmbio são instituições financeiras especializadas em operações relativas ao câmbio, como por exemplo, compra e venda de moeda estrangeira, transferência de recursos para o exterior, financiamento de importação e exportação, adiantamento de contratos de câmbio, entre outras atividades que eles exercem. É importante saber que um banco de câmbio não é a mesma coisa que uma sociedade corretora de câmbio. Um banco de câmbio é muito maior. Uma sociedade corretora de câmbio basicamente atua comprando e vendendo moeda estrangeira e também intermediando algumas outras operações de câmbio, mas um banco de câmbio é muito maior que uma simples sociedade corretora de câmbio. Bom, e aqui eu quero mostrar umas planilhas para vocês que são relativas aos balanços e balancetes que as instituições financeiras têm que remeter ao Banco Central mensalmente. A última atualização que tinha lá relativa a fevereiro desse ano, eu vou deixar o link dessa página do Banco Central de acesso na descrição desse vídeo. E aqui, bom, então para a gente ter noção do tamanho, a instituição financeira, por CNPJ, tinha o maior patrimônio líquido em fevereiro de 2022. Agora, o Banco Bradesco, com 144 bilhões de reais de patrimônio líquido. Então, a gente vê aqui que a maioria são bancos múltiplos, O Banco Bradesco, daí o Itaú, o Banco Brasil, que também é um banco múltiplo, daí entra aqui o BNDES, aqui o Banco Itaú com outro CNPJ, na verdade, o primeiro aqui é a holding, e aqui sim o Banco Itaú. Isso aí faz parte do mesmo conglomerado financeiro, que é o conglomerado do Itaú. Aqui a gente tem a Caixa Econômica Federal, como eu falei, não é um banco, é uma classificação única, Caixa Econômica Federal, e outros bancos múltiplos aqui, o Santander, Banco BTG Pactual, Kirton Bank,
é o antigo HSBC, que hoje faz parte do conglomerado do Bradesco, né? E o Banco Safra. Então, o menor aqui, patrimônio líquido, Banco Safra, 15 bilhões de reais. Claro, o menor dos 10 maiores, né? Essa lista é bem maior aqui de bancos, né, atualmente no Brasil. E só a título de comparação, quando a gente olha aqui para as sociedades corretoras de câmbio, como eu tinha falado, são instituições financeiras bem menores do que os bancos de câmbio, né? A maior delas, a Kirton, também como eu falei, do conglomerado Bradesco, que era o antigo HSBC. Aqui 454 milhões de reais, o maior patrimônio líquido, a sociedade corretora de câmbio com o maior patrimônio líquido. Aqui, quando a gente olha os bancos, eu não encontrei nenhum com a classificação exclusiva banco de câmbio. São basicamente todos bancos múltiplos com carteira de câmbio, né? Então fica claro aqui por esses números que um banco de câmbio é muito maior do que uma sociedade corretora de câmbio. É isso que eu queria mostrar para vocês com essas planilhas aqui. Então, se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.